E aí, viajante, o meu nome é Murilo Guerra e hoje eu trouxe a lista dos 6 destinos mais incríveis para explorar em 2024. Em janeiro, muita gente está de férias, o que aumenta a demanda por hotéis e, consequentemente, eleva o preço das passagens aéreas em todo o mundo. Considerando isso, eu trouxe uma lista dos destinos que, além de bonitos, são mais econômicos. Primeiro vou começar pelos destinos mais quentes e vou falar logo do mais diferente, que é Bangkok, na Tailândia. Lá tem muita praia, lugares paradisíacos, além de uma vibe própria do país. A temperatura começa a aumentar em janeiro, ficando na média de 28 graus e continua subindo até abril. Os principais pontos turísticos são o mercado ferroviário, que já viralizou com diversos vídeos na internet, os templos de Buda e o mercado flutuante, que é realmente uma experiência muito diferente da nossa cultura. É um destino internacional relativamente barato e vamos analisar aqui 3 pontos principais sobre os gastos da sua viagem. Inicialmente, um voo de ida e volta saindo de São Paulo lá pelo dia 10 de janeiro custa uma média de R$ 7.000. Claro, aqui a gente está falando de um destino na Ásia, quase o outro lado do mundo. Sobre alimentação, uma refeição média que em São Paulo custaria R$ 35, lá comparativamente custaria R$ 25. Uma refeição para 2 em São Paulo, que tem uma média de R$ 200, lá sairia por uma média de R$ 140. Na parte da estadia, se você estiver considerando ficar um hostel, desde que não seja um bueiro, você vai pagar a partir de R$ 100. Já no Airbnb, a média é 130, o que pode compensar comparativamente, porque a diferença é muito pouco e no Airbnb você teria o espaço todo só para você. Apesar de ser uma cultura maravilhosa e poder proporcionar para você uma rica experiência, é fundamental lembrar de consumir apenas água engarrafada e providenciar a sua vacina contra a febre amarela. E vale ressaltar que brasileiros não precisam de visto para entrar na Tailândia. Peru, mais especificamente Lima, tem um clima ali desértico e úmido, ficando com uma média de 24 graus nos meses de janeiro a março. As principais atrações são as linhas de Nazca, que estima que foram feitas há mais de 2.000 anos, e nesse caso você pode visitar via terrestre ou o mais indicado, que é sobrevoar a região para você conseguir ver o desenho completo. Outro ponto de destaque são as praias Paracas, onde você consegue ver alguns animais como leões marinhos, e o Oasis Rucatina, que é o único oasis da América do Sul. Tá, agora vamos falar sobre gastos. Um voo ida e volta de São Paulo, também no dia 10 de janeiro, já que o objetivo aqui é fazer um comparativo entre essas regiões, você vai encontrar voos a partir de R$ 3.200, ou seja, metade do que você pagaria para a Tailândia. Sobre alimentação, um jantar para 2 pessoas, você pagaria uma média aí de R$ 160. Um lanche do McDonald's, que em média custaria R$ 38 no Brasil, lá você paga cerca de 27, ou seja, você tem um desconto aí de uns R$ 10 em comparativo. Já na estadia, em hostel, você encontra uma média de R$ 60 para quartos compartilhados para até 6 pessoas e 150 para quartos privativos. Já no caso do Airbnb, você encontra quartos, em apartamentos a partir de R$ 70 e apartamentos inteiros a partir de R$ 160. Lima é relativamente segura, mas é bom você prestar atenção ali no seu celular, ficar mais atento em relação a isso. E não subestimar a altitude, ela pode te derrubar. Além disso, permanece aquela dica de que sempre tomar água engarrafada e a voltagem padrão lá é 220. O último destino da lista é Fortaleza, no Ceará, e é perfeito para essa época do ano, chegando numa média ali de 30 graus durante janeiro. As principais atrações são as praias, como a Praia do Futuro, a Praia Cumbuco, a Vila de Jericoacoara, que é muito procurada nessa época do ano, e a minha favorita aqui é a Praia do Morro Branco, onde você encontra as falésias coloridas. Tenho ótimas fotos nesse lugar, acho que é uma das fotos mais curtidas do meu Instagram, inclusive. Sobre valores, uma passagem de avião está em torno de R$ 2.000 para essa época do ano. Depende, é claro, da companhia e do tempo que você está comprando até a sua viagem, Eu recomendo ali no mínimo 30 dias antes da sua data de partida, A alimentação em comparação a São Paulo, você vai acabar economizando ali um pouco mais também. Uma refeição custa em média R$ 25 para uma pessoa, para 2 pessoas o custo aumenta ali para R$ 160 e quase todos os itens de mercado básico ali, como ovo, leite, frutas, você paga 15% mais barato em comparação a São Paulo capital.
Já na estadia, eu não recomendo você alugar ali um hostel, já que você encontra quartos e apartamentos muito bons no Airbnb ou no Booking mesmo. Um quarto no Meirelles está numa média ali de R$ 90, já um apartamento você consegue encontrar por 130. Claro, isso é uma média, dependendo da região que você vai ficar, também dependendo ali se você vai no começo de janeiro, ou mais na metade de janeiro para fevereiro, né? Mas ali os bairros que eu normalmente recomendaria em Fortaleza é Meireles, Iracema e Aldeota. Agora vamos para os destinos mais geladinhos ali, para quem gosta mais do frio, né? Caso queira fugir desse calor que está fazendo em todo o nosso país, eu trouxe aqui também uma lista de alguns outros lugares onde você vai encontrar um clima mais ameno. Vou começar por Lisboa, em Portugal. A média de temperatura lá é 14 graus nessa época do ano e ela começa a aumentar ali só a partir de março. As atrações na capital portuguesa são ali os passeios históricos que você faz pelo centro da cidade, com uma visita ao Palácio da Pena, que fica localizado na Vila de Sintra e é considerado uma das 7 maravilhas de Portugal. Além disso, eu recomendo o Cabo da Roca, que é uma pontinha ali de Portugal, onde você consegue ver o oceano, você também consegue ver o farol da Roca, né? E é perfeito para fotografar. Eu nunca fui a Lisboa, mas eu já fui a Porto, lá em Portugal, e eu economizei muito quando eu estava lá em Portugal, principalmente com alimentação e estadia. A passagem de ida e volta para a mesma época do ano, saindo de São Paulo, capital, tem uma média ali de R$ 7.000. E sobre os valores aqui, você tem que considerar que é um país europeu. Então, Portugal tem a fama ali de ser um dos países mais baratos ali da Europa, mas ainda assim você vai estar gastando em euro. E, dito isso, uma refeição custa em média 13 euros lá em Portugal, que convertendo para real seria em torno aí de R$ 70. Sobre a moradia, quando eu visitei Portugal, eu fiquei em um hostel e fui muito bem recebido. Ele era muito limpo, muito organizado, ficava ali na área central de Porto e eu encontrei pela média de R$ 150 à noite. Se for procurar um lugar mais como um Airbnb, um apartamento inteiro, o valor vai subir, você já vai pagar um valor aí mais próximo de R$ 220 à noite e você provavelmente vai ter que escolher uma região um pouco mais afastada do centro. Não é necessário visto para Portugal, mas é bom você já ir com a sua passagem de volta comprada. Por quê? Eles podem pedir isso durante a imigração. Então é recomendado você já ter a sua passagem de volta e, além disso, você ter um seguro viagem. O próximo destino para quem prefere ali temperaturas mais geladinhas, mais amenas, é Bariloche, na Argentina. As temperaturas lá chegam em média de 20 graus durante o período de janeiro, durante o mês de janeiro, até fevereiro. As atrações são a própria paisagem da cidade de Bariloche, né? Você consegue ali visitar alguns picos onde você consegue ter uma visão panorâmica do lugar, até do lago Lacar, que é muito famoso ali. Existem outros lagos em Bariloche. Lembra que eu comentei que eu ia tentar trazer lugares mais baratos? Bem, Bariloche não é tão barato, mas eu não menti totalmente, porque o peso argentino ele está desvalorizado em relação ao real, então você consegue ali ganhar um pouco em relação a isso, tá? Outra dica, leve pesos argentinos em espécie, em dinheiro, porque alguns lugares lá não aceitam cartão de crédito, e aí você não passa perrengue. Vamos lá, passagem de avião. Se você sair de São Paulo capital lá pelo dia 10 de janeiro e retornar no dia 16 de janeiro, você acha uma média de passagem a partir de R$ 2.800. Sobre alimentação, um jantar para 2 pessoas, você vai pagar uma média ali de R$ 150. Claro, se você não pediu Cardápio tudo, né? por conta da moeda estar um pouco desvalorizada em relação ao real, você consegue um fôlego ali em relação a isso. Tá, sobre moradia. Moradia já sobe um pouquinho mais ali os valores. Se você quiser um quarto privado no Airbnb, você encontra a partir de R$ 200, dependendo da região que você for reservar lá em Bariloche. A maioria está a partir de 250, para ser bem exato para você. Em hotel você pagará uma média a partir de R$ 400 e em hostel você encontra ali quarto compartilhado com uma média ali de 4, 5 pessoas a partir de R$ 150. Pontos de atenção, esse não é o período de neve em Bariloche, então se o seu objetivo for esquiar ou até mesmo ver a neve, aí eu recomendo que você vá ali entre junho e setembro. Antes do último destino, eu quero implorar pra você se inscreva no canal. O meu objetivo é trazer sempre o meu conhecimento sobre viagem, alinhar isso com a experiência que eu já tive e tentar te induzir a também ter as suas próprias experiências, né? Então dá um like no vídeo, que isso ajuda muito o vídeo a chegar a outras pessoas e o canal cresce cada vez mais.
O último lugar que eu vou comentar, o Ushuaia, também fica na Argentina. É um destino muito procurado por quem gosta de atividades ao ar livre, tem uma paisagem muito linda, o clima é mais frio e é conhecida como a cidade mais ao sul do mundo. Então a temperatura lá é em torno de 12 graus nessa época de janeiro a março. Depois disso ela despenca ainda mais, ficando ainda mais fria, e aí é para quem realmente gosta de um clima um pouco mais gélido, né? O detalhe importante é, o destino é o menos ensolarado de toda a lista. Então, se você for uma pessoa ali que busca um lugar que seja frio, mas ainda assim ensolarado, talvez não seja ali o tipo de lugar que você deva ir. As principais atrações são os passeios que acontecem ao redor de Ushuaia, como caminhar com os pinguins, as caminhadas e as trilhas que acontecem nas montanhas, e até a viagem de trem, onde você consegue visitar vários pontos turísticos pela cidade. A passagem está em média de R$ 3.000. Todos os voos saindo do Brasil, eles fazem uma parada antes de chegar em Ushuaia. Então é uma viagem que leva um pouco mais de tempo para acontecer, tá? Como recomendação, eu diria para você pegar um voo para Buenos Aires, para você conhecer a cidade. É uma das minhas cidades favoritas aqui na América do Sul. E aí depois você segue para Ushuaia. Sobre outros valores, uma refeição você vai gastar em uma média de R$ 50, um café você vai pagar uma média aí de R$ 10. A moradia tem uma variedade ali de acordo com a localização, sendo o hostel uma média aí de R$ 180 quando você for procurar, e no Airbnb você acha a partir de 200. Pontos de atenção, não é época de neve lá em Ushuaia, então se esse é o seu foco, se esse é o seu objetivo, aí eu recomendo você ir mais lá pelo período de junho a setembro, como eu já falei anteriormente. Mas mesmo assim, leve roupas adequadas para o frio. Por quê? Os dias eles têm temperatura mais amena, mas as noites elas são bem frias. Você precisa estar preparado para isso, tá? E o pôr do sol lá ele se põe a partir das 22 horas. Então você tem um dia bem longo. Com isso, nós fechamos aqui a nossa lista de possíveis viagens para janeiro. E agora eu quero pedir para você curtir o vídeo e comentar aqui se eu esqueci de algum lugar que poderia estar nessa lista. E é isso. Até a próxima viagem. Merda.